Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Começando por aqui, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Digam um bom dia para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo aí do outro lado. Bom dia, bom dia. Bora lá, nosso episódio 17 do programa de aquecimento para a nova era da bailarina adulta de verdade. Tá chegando, galera, tá chegando. Olha só, a nova era da bailarina adulta de verdade é um evento 100% online e gratuito, sim, para que você faça aí na sua casa, tá? Nesse evento eu vou te mostrar como é possível você dançar o seu primeiro solo em menos de 3 meses, com confiança e com graciosidade. E hoje, bom dia, Claudinha, bom dia, Gabi, show, obrigada por saber que eu estou viva aqui também, né? Bom dia, Júlia, Cris, Yolanda, show, Aline, show, show, show. Maria José, show, bom dia, galera. Olha só, sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nosso bate-papo aqui. E esse nosso bate-papo, na verdade, ele é uma aula, porque são aulas assim que faz a gente abrir a nossa mentalidade, abrir a nossa maneira de ver as coisas e facilitar o nosso caminho na jornada de bailarina adulta. Então, parabéns por estar aqui. E hoje, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre fazer balé em casa depois de adulta. Será que isso realmente funciona? A gente vai falar hoje o que funciona e o que não funciona, sim, para que você consiga conduzir os seus estudos em casa de uma forma mais eficiente. E para isso, hoje a gente vai ver várias imagens aqui, várias imagens. Eu vou passar vários vídeos para vocês entenderem esse universo do balé online, né? Eu costumo dizer que o balé online aqui, ele foi fundado em 2017. Então, antes da pandemia, a louca da Tia Mari já começou com essa história de balé online para que mulheres adultas de qualquer lugar do mundo pudessem fazer aula em casa e pudessem se tornar bailarina adulta de verdade. E aí o balé online, né, veio crescendo. Quando veio a pandemia, todo mundo começou a dar aulas de balé de forma online, mas o balé online, esse nome balé online, ele é uma empresa, né? Ele é, na verdade, uma marca registrada. Sim, a gente tem o registro dessa marca e eu costumo dizer que o balé online ele é um mundo paralelo de balé para adultos, porque aqui dentro acontece tanta coisa que hoje vocês vão ter uma leve ideia do que é realmente balé online, ok? Então fica comigo até o final, porque hoje muitas crenças vão ser quebradas aí, ok? Bora lá? Bora dar início aqui? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, balé em casa depois de adulta, será que isso funciona? E eu vou olhar para baixo várias vezes, porque eu anotei várias coisas aqui para que eu possa ir falando para vocês. Primeiro ponto, o que é de fato fazer balé em casa? Deixa eu só ver que eu cliquei uma coisa que não era para clicar, voltou, beleza. O que é de fato fazer balé em casa? O que é fazer balé online, né? As pessoas às vezes confundem, achando que fazer balé em casa é você pegar um vídeo ali na internet, né? Pega um vídeo lá no canal da Tia Mari do YouTube e coloca esse vídeo e começa a fazer a aula ali em casa, né? Tem vídeos lá no meu canal do YouTube, tem vídeos que são aulas completas. E aí você pega essa aula completa, põe no seu celular ou no seu computador, ou na tela da TV e começa a reproduzir em casa. Isso não é bem fazer balé online, ok? Isso não é bem fazer balé online. Isso, na verdade, é você fazer uma aula de balé em casa, né? Como uma aula qualquer. Mas o projeto Balé Online, ele vai muito além disso. Não é só a gente copiar o movimento da tela que a gente está vendo, mas é a gente estudar o balé. Quando a gente só copia o movimento, a gente está só praticando. E muitas vezes praticando algo que a gente não entende a fundo. Agora, quando a gente para estudar o balé em casa, aí a gente está dedicando tempo para ir a fundo em cada um dos movimentos. E é isso que transforma a nossa dança, tá? Então, quando eu falar balé online para vocês, o que eu quero dizer não é simplesmente copiar os movimentos, fazer uma aula de balé em casa como outra aula qualquer, como se eu estivesse numa escola presencial. Não é isso. A ideia aqui é que você comece a estudar balé de verdade. Porque quando a gente começa a balé depois de adulto, ou a gente volta depois de adulta, a gente eu não gosto dessa palavra perder um tempo, porque isso traz um tempo, traz um peso, né? Mas a gente
passou um tempo sem praticar balé, né? E quando a gente vê as bailarinas, né, lindas lá dançando na companhia, elas praticam balé lá desde criança. E a gente olha para isso e fala, cara, agora para mim não dá mais. Mas dá, se eu realmente estudar a fundo, mesmo começando depois de adulta, eu posso me tornar uma bailarina adulta de verdade, dançando com confiança e com graciosidade. Minhas alunas conseguem dançar o solo delas em menos de 3 meses. Sim, o primeiro solo delas em menos de 3 meses. Mas por quê? Porque elas colocam um vídeo lá e ficam copiando esse vídeo? Não, porque elas estudam balé em casa de forma online. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre estudar, sim, e praticar balé. Quais são as grandes vantagens, né, da gente fazer esse estudo de balé, de fazer as aulas de balé em casa? Primeiro, tem as vantagens de, eu diria, mais comodidade, né? Porque você não precisa pegar o carro, você não precisa pegar ônibus, trânsito, enfim, para ir até a escola. Você consegue fazer isso na sua casa, você precisa de um pequeno espaço. Para você começar, você precisa de um espaço de 1 metro de largura por 2 metros de comprimento. Então, eu tenho muitas alunas que fazem aula na cozinha, por exemplo. Cozinha de apartamento. Já moraram em apartamento? Eu já morei em apartamento. Eu vou te dizer que a cozinha de apartamento, ter 2 pessoas é complicada. Mas é possível a gente estudar balé mesmo num espaço tão pequeno como uma cozinha de apartamento. E aí, uma das vantagens é essa, porque um pequeno espaço em casa, eu já consigo ir transformando a minha dança ou iniciando, né, para quem nunca fez balé, iniciando um processo de aprender balé. Com o tempo, você vai começar a aprender passos novos e tudo mais, e aí talvez você precise de um pouco mais de espaço, mas isso vai ser com o tempo, ok? Mas vamos lá. Outra vantagem de você estudar balé em casa. Quando a gente vai numa escola de dança, numa academia, a gente vai lá e a gente faz aula com uma turma, né? Então tem lá 3, 4 pessoas, 5 pessoas. As escolas maiores têm lá 10 alunos, né? Que são adultos ali. Mas a gente começa fazendo numa turma. Nessa turma, tem pessoas que estão começando do zero e tem pessoas que já faziam balé, que já dançaram muito e estão voltando agora para o balé. E elas já sabem alguns movimentos. E também tem pessoas que já estão lá naquela escola há mais tempo. Então, elas já estão fazendo balé. Então, quando a gente pensa nesses níveis, tem a pessoa que não sabe nada, tem a pessoa que está voltando, tem a pessoa que já sabe um monte de coisa. Quando a gente pensa nesses níveis, é difícil cada aluno ter a sua necessidade atendida. Por quê? Tem a aluna que não sabe nada e que ela precisa ter um tempo para entender o que é um tandi, como estica o pé, como é que encaixa o quadril, o que é um plié, o que é um glissade, o que é uma pirueta. Enquanto a bailarina que já está fazendo ou que já fez balé há muito tempo, ela já sabe tudo isso. Ela só está ali realmente para praticar e para melhorar cada vez mais. E essa bailarina que já sabe, o que é que ela precisa? Ela precisa de novos desafios, ela precisa aprender passos novos, ela precisa sair de uma pirueta e passar a fazer dupla. Só que como é que eu, professora, em uma aula com 10 alunas de diferentes níveis, vou conseguir dar para a aluna que está começando agora o que ela precisa e dar para a aluna que já está fazendo aula o que ela precisa? Fica difícil? É humanamente impossível? E isso é culpa da escola? Não. Como é que a escola vai conseguir montar uma turma só com quem está começando o balé do zero? Seria uma turma de 1 ou de 2 pessoas. Financeiramente para a escola, isso é inviável. Como é que uma escola vai montar uma turma de balé adulto intermediário ou avançado? Seria uma turma de 1 ou 2 pessoas e isso financeiramente para a escola é inviável. Então, a gente como escola, a gente precisa colocar todo mundo na mesma turma. E eu digo isso porque eu já tive escola por muitos anos e era exatamente assim como eu fazia. E como professora, eu sambava na sala para tentar dar para cada aluno o que o aluno precisava, mas não era tão eficiente. O que o balé online, o balé em casa, vem agregar nessa sua jornada? Que em casa você consegue trabalhar individualmente. Mesmo que a aula que você esteja assistindo, ela seja uma aula gravada para você usar, uma bailarina iniciante usar ou uma bailarina avançada, cada aluna vai tirar o melhor dessa aula. E aí,
A aluna mais iniciante vai fazer aulas que sejam mais focadas para o iniciante. Então, lá vai ter aulas ensinando a base do balé. A aluna mais avançada vai fazer aulas mais desafiantes, que trabalhe o que ela realmente precisa. Então, para mim, Mari, a principal vantagem de você estudar balé em casa é que você consegue ir a fundo naquilo que você precisa. E muitas pessoas acham que estudar balé em casa, que fazer aula de balé em casa, substitui a aula presencial. E a verdade é que são coisas totalmente diferentes. Quando a gente estuda em casa, a gente está aprofundando o nosso estudo no balé. Quando a gente vai para a aula presencial, a gente vai para praticar aquilo que a gente aprofundou. Então, o mundo perfeito é aquele mundo que você consegue estudar o que você precisa em casa e se desafiar nas suas aulas presenciais. Esse é o mundo fantástico. Quando você associa essas duas coisas, a sua dança muda. Eu tenho alunas que começaram a fazer aula de balé online comigo, né? Começaram a fazer aula em casa para melhorar a aula presencial que elas faziam. Então, o que aconteceu? Elas continuaram na escola presencial, fazendo as aulas presenciais, e ao mesmo tempo elas passaram a fazer aula online em casa. E aí o salto de desempenho delas foi tão grande que os professores passaram a elogiar, elas começaram a dançar coreografias mais desafiantes, dançar na frente, demonstrar exercícios e melhor, elas foram convidadas a fazer aula de ponta, subir de nível. Tudo por quê? Porque elas associaram o ensino presencial que elas estavam tendo com o ensino online em casa. E em casa elas conseguiram se dedicar para trabalhar melhor a pirueta, trabalhar melhor o balance, trabalhar melhor cada um dos movimentos que elas precisavam. E aí sim elas conseguiram dar esse salto de desempenho. Então, o balé online, fazer aula em casa, ele vem desde te ensinar a base para quem está começando, para quem está voltando, relembrar essas coisas, desenvolver em você mais consciência dos movimentos, até te ensinar a passos mais elaborados e desafiadores para que lá na aula presencial você não sofra. Sim, então por isso que eu digo, a Nova Era, que é o evento que a gente vai fazer segunda-feira, começa segunda-feira, dia 17 de outubro, começa a Nova Era da Bailarina Adulta de Verdade. Vão ser 4 aulões. Essas aulas que vão ter, elas são tanto para quem nunca fez balé, quanto para quem faz balé, porque lá eu vou te ensinar a estudar balé em casa, ok? Mas vamos lá. Será que realmente isso funciona, Mari? Porque você está aí falando, né? E eu não vi nada. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona, como é que são as aulas online, qual o resultado que isso traz. Vamos lá? Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Compartilhar. Vamos lá. Galerinha do Instagram. Peraí que não veio. Cancelar. Deixa eu só abrir o vídeo aqui, porque senão ele não vai. Aqui. Apresentar. Compartilhar. E bora lá, ó. Vou mostrar para vocês uma aluna que começou fazendo aula de balé em casa. Sim, ela começou fazendo balé online comigo. E aí, essa aluna é a Kathleen e ela nunca tinha feito balé. A gente vai ver o vídeo dela antes, quando ela chegou aqui no balé online, quando ela começou a fazer aulas em casa, ó. Ai, que maravilha. Vamos ver se vai. Deixa eu tentar passar. Peraí que deu tchutchu aqui, gente. Ai, tchutchu. Vamos fechar e abrir de novo. Peraí, aguenta aí. Sabe o que é isso? Ansiedade. Ansiedade para essas coisas. Vamos lá. Abrindo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pausa. Compartilhar. A Kathleen, ela nunca tinha feito aula de balé e ela achava que por ela ser adulta, ela não podia mais fazer aula de balé. E aí ela participou de um evento como esse que vai acontecer da Nova Era e aí ela começou a fazer aulas comigo online. Esse vídeo aqui, ó, é o primeiro vídeo dela
ela tá literalmente copiando a sequência ali para ela poder comparar a evolução dela. Repara, ela copiando, super insegura, os braços curtos. E é assim que a gente chega na nossa aula de balé quando a gente começa a fazer balé. A gente fica copiando lá do nosso professor, das nossas colegas. Depois de anos copiando, a gente começa a melhorar. Ó, 2 meses e 3 semanas depois. Olha já a diferença. Com 2 meses de aula em casa, ela já sabe as forças que tem que ter no demi-plié, ela já consegue usar bem os braços, acompanhar o movimento dos braços com a cabeça. 2 meses de aula. Por que ela teve essa evolução tão rápida? Porque ela trabalhou em casa o que ela precisava. Com 2 meses de aula, 2 meses e 3 semanas. Eu posso dizer que antes eu me sentia uma pessoa muito insegura a respeito de cogitar, sequer entrar numa turma de balé adulto presencial. Me sentia uma pessoa incapaz de aprender técnicas de balé, como se esse mundo não fosse para mim, por conta da minha idade, por conta da minha profissão, por conta de nunca ter aprendido na infância, né, o balé. E hoje tudo isso, todos esses tabus que eu tinha, simplesmente sumiram. Hoje eu tenho a capacidade de me permitir praticar uma arte que também é desafiante fisicamente. Eu posso me permitir ter um grupo de amigas, compartilhar essas fotos, esses vídeos, entendendo o meu processo de evolução dentro do balé e ansiar, porque não assim que essa quarentena acabar, participar de uma turma de balé presencial, futuramente me apresentando e por aí vai. Então, ó, a Kathleen foi na época da pandemia, tá? Por isso que ela fala da quarentena. Então, ela começou do nada e aí ela se preparou para o presencial. Essa daqui já é a Kathleen, também é um nome bem parecido. E ela fazia aulas presenciais. Ela chegou assim. E lá na aula dela presencial, ela estava super insegura. Ela não tinha clareza dos passos. E aí ela começou a fazer aula em casa. Repara bem, ó, olhar para o chão. Vocês vão ver a diferença. Então, esse é o primeiro vídeo dela, o primeiro contato dela com aula em casa. E ela fazia aula presencial, hein? 23 anos. Depois de 2 meses e 3 semanas, essa é a nova bailarina depois de 2 meses de aula em casa. Ó, a cabeça como acompanha a mão, tem mais consciência dos movimentos. Depois de 2 meses de aula em casa. Ó, já não tem mais olhar para o chão. Então eu não conseguia desenvolver minha técnica. Às vezes eu esquecia como era o passo, o professor falava o nome, eu não lembrava como era. E ele não podia ficar parando toda hora para me explicar, né? Além disso, desde quando eu entrei, eu nunca tive assim, um momento que ele parasse e me explicasse, olha, no balé, o seu quadril, você tem que puxar ele para frente. Nunca teve esse momento. Ele nunca explicou para mim os passos um por um. E eu sentia muita falta disso. Eu acho que é porque eu não conseguia entender mesmo os passos. Eu ainda não conseguia, quando a pessoa falava, a perna direita você joga para esse lado, ainda ficava muito confuso para mim, era muita coisa para processar. Mas quando a Mari ensinou, eu consegui aprender de uma forma bem mais simples, bem mais rápido, porque além da didática dela, ela já tinha desenvolvido ferramentas em mim para eu conseguir realmente
E, ó, depois de 7 meses dela fazendo aula em casa. 7 meses ela fazendo aula em casa, ela já tá dançando balé de repertório. Dançando Copélia. 7 meses, galera. Isso aqui é importante a gente entender. A Kathleen falou uma coisa ali. Ela falou, a Mari, eu consegui entender os passos, porque ela já tinha desenvolvido em mim algumas coisas para que eu conseguisse entender. E esse é a grande diferença de quando a gente faz aula em casa. A gente tem a possibilidade de desenvolver consciência corporal, que na aula presencial a gente leva anos para desenvolver. Por isso que em 7 meses a Kathleen estava dançando assim, ó. E vou dizer mais, a Kathleen não parou aí. Ela foi para as pontas. Verdade, assim, é estudar a vida, então para que... E aí ela foi para as pontas e tudo mais. Mas deixa eu mostrar como é que esse processo em casa funciona, tá? Primeiro, ó, você começa a fazer aulas, né, em casa, estudando cada um dos movimentos. Entendendo o que é um Grambatimã, o que é um Tandi. Para quem está começando do zero, esse é o passo mais importante. Para quem está voltando para o balé, mais ainda. Depois a gente já começa a ir para os passos um pouquinho mais complexos, são as valsas. Para quem está na aula presencial, a possibilidade de você reestudar a base, que muitas vezes é passado muito rápido, também é fundamental. Estudar os giros. Depois dessa fase que a gente vai trabalhando ali a base do balé, entendendo, né, como realizar as forças em cada um dos movimentos, aí a gente vai evoluindo. Talvez. Tudo em casa. Esse é o início. Depois você vai para o intermediário. Aí a gente começa a aprender passos um pouquinho mais difíceis. Giros um pouquinho mais complexos. Depois a gente vai para as pontas. É possível estudar ponta em casa, Mari? Sim, ó. Se você desenvolve ferramentas em você que te permite aprender em casa, é possível. Todas elas estão fazendo aula de ponta em casa. Ó, a Zezé, de 76 anos. A Moniquinha nunca tinha feito aula de balé. A Soninha nunca tinha feito ponta. E aí, ó, quando eu digo que as minhas alunas dançam solo de repertório em menos de 3 meses, quer ver? Deixa eu mostrar um outro vídeo aqui para vocês. Só um trechinho. Ó, menos de 3 meses de aula. 2 meses e 3 semanas. Com 2 meses e 3 semanas, estudando em casa, você já consegue
dançar o seu primeiro solo se você estudar da maneira como eu vou te explicar aqui hoje. Até você dançar seu solo na ponta dos pés. Somente com aulas em casa. Será que funciona fazer aula em casa? Será que funciona? Então, vamos voltar aqui agora para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente poder entender que mundo paralelo é esse de fazer aula em casa. Sim? O que eu acabei de te mostrar? Te mostrei que, primeiro, não é simplesmente eu colocar um vídeo. Eu vejo as pessoas errando quando elas tentam estudar em casa, elas pegam vídeos aleatórios, colocam o vídeo aleatório lá e começam a reproduzir esses movimentos em casa. Isso não é estudar balé em casa, isso é você estar praticando balé, isso não é estudar a fundo. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a pessoa só tem foco em praticar. Bailarina linda do meu coração, se o seu foco único for só fazer aula, praticar, você vai melhorar? Vai, mas vai levar muito tempo. Por que as minhas alunas conseguem essa evolução tão grande? Vocês viram ali, em 2 meses, ela já está dançando como uma bailarina adulta de verdade. Em 7 meses, já está dançando repertório. E em 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos no máximo, ela já está fazendo aula de ponta, já está dançando solo na ponta. Como que isso é possível? Isso é possível porque elas não ficaram só praticando balé, elas não ficaram lá colocando um vídeo do YouTube e reproduzindo em casa. Não foi isso que elas fizeram. Outra coisa, se você estuda em casa, né? Se você faz aula de balé em casa, presta atenção nisso. Se você faz aula de balé em casa, sem desenvolver consciência corporal e autocorreção, você está dando um tiro no pé. Como assim, Mari? Quando a gente repete o movimento, se eu fizer 10 vezes esse movimento aqui, ó, mão na testa, mão na testa, mão na testa, mão na testa, chega uma hora, Instagram caiu, tá? Te ajuda. Chega uma hora que o meu cérebro, ele vai reproduzir esse movimento. De tanto que ele repetiu, ele vai reproduzir de forma automática. Só que isso é maravilhoso, mas isso pode ser um tiro no pé. Se eu ficar repetindo o movimento em casa, sem saber se eu estou fazendo o movimento certo, e ficar repetindo, o que é que vai acontecer? O meu cérebro vai entender aquele movimento como um movimento errado. E aí, ao invés de eu evoluir no balé, eu começo a criar vícios de movimento. E isso pode acontecer com você em casa, e isso pode acontecer com você na sala de aula. O professor tem 10 pessoas para ver, ele não vê tudo. É impossível. Só se você tiver um professor particular, que fique com você, que não fique no celular. Fique com você ali durante a aula, realmente, te olhando o tempo todo. Aí sim, pode ser que você não crie vícios de movimento. Agora, fora isso, a chance da gente criar vício de movimento em casa ou na aula presencial é gigante. Como é que a gente faz para evitar isso? Como que as minhas alunas não criaram vícios de movimento? Porque elas desenvolveram consciência corporal e autocorreção. Se você reparar, a primeira coisa que a Kathleen falou ali foi, cara, na minha aula presencial o professor não tinha tempo para me explicar, o quadril vai para frente, isso, aquilo. E aí com a Mari, eu não entendi os passos, e com a Mari eu comecei a entender porque a Mari já tinha desenvolvido em mim ferramentas para isso. Que ferramentas eram essas? Consciência corporal e autocorreção. O que é isso? É a capacidade de você perceber no seu corpo se você está fazendo o movimento certo ou errado.
Quando a gente faz aula em casa, se eu não sei perceber no meu corpo, vai ser um tiro no pé. E como é que uma pessoa, que nem a Katy, que não sabia nada de balé, começou tudo em casa, como é que ela desenvolve isso? Estudando. Então, o primeiro passo para você fazer aulas de balé em casa de uma forma que funcione, a primeira coisa que eu faço com as minhas alunas para que balé em casa funcione é desenvolver nelas a consciência corporal, a capacidade de perceber o próprio corpo. E depois a autocorreção, a capacidade de saber se o que eu estou percebendo no meu corpo está certo ou está errado. Um exemplo prático disso. Você vai lá e coloca uma quarta posição para girar a pirueta. O que você sente no seu corpo? Quem consegue me responder? Sem fazer a quarta posição, né, Tia Jo? Não vale agora colocar a quarta para poder perceber o que sente. A verdade é que quando a gente faz aula só presencial, só praticando, só copiando o vídeo ali, a gente não para perceber o nosso corpo. Você para perceber de verdade? Onde você sente o seu corpo, a força do seu corpo num plié pré-pirueta? Tô na quarta para girar a pirueta. As minhas alunas sabem onde sentir. Eu preciso sentir toda a parte posterior da perna. Eu preciso sentir o glúteo ativado, o dedinho do pé no chão. Ah, agora eu senti que tá tudo no lugar certo. Tá, agora eu vou girar. E aí o movimento acontece sem vício. E isso a gente só consegue quando a gente estuda a consciência corporal e desenvolve essa autocorreção. Aí depois eu vou me preocupar em fazer aulas mais complexas e aprender passos mais complexos, mas primeiro é esse passo. Antes de eu pensar em dupla pirueta, eu vou pensar se o meu plié está funcionando bem. Isso é estudar balé em casa. E aí, depois que eu vejo que tá todos os movimentos de base estão funcionando bem, aí eu começo a avançar. Aí eu começo a entrar nos passos complexos. E aí, o grande lance é que você vai ter acesso a uma aula que explica o detalhe de cada movimento. Estudando em casa, você pode parar essa aula, você pode voltar essa aula, você pode colocar em câmera lenta, você pode ver detalhes de cada parte do processo, coisa que se a gente só ficar focada em praticar em aulas rápidas, a gente não consegue fazer. Então, balé em casa para adulto funciona? Funciona se você estudar balé da maneira correta. Se você desenvolver a consciência corporal, a autocorreção, estudar a base para depois entrar nos passos complexos. Existe um processo, um passo a passo, para que realmente a aula em casa funcione. Por que na época da pandemia, né, as escolas tiveram todas que vir ensinar balé através da internet, porque ninguém podia sair de casa? Por que os alunos que já faziam aula presencial tiveram dificuldade? Porque nenhum deles sabia aplicar autocorreção. E o professor tinha que ver aluno um por um na telinha do Zoom, né? Para poder aplicar autocorreção. E aí o desempenho dos alunos começou a cair. Porque o professor não conseguia olhar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o que eu quero te dizer é que sim, balé em casa funciona, desde que tenha um método de estudo para balé em casa. Não é simplesmente colocar um vídeo de aula e sair reproduzindo, porque não vai funcionar. Eu preciso seguir um método. Primeiro a gente desenvolve consciência corporal, depois a gente desenvolve autocorreção nos passos de base, os mais simples, no tandi, no plié, no rondejant. Depois eu vou passando para os passos do centro, os passos mais complexos, pirueta, glissade, pequeno salto, enfim. Então, no nosso evento, que começa segunda-feira, a nova era da bailarina adulta de verdade, eu vou te ensinar exatamente como fazer isso. Eu vou te dar lá um mapa, tá? Nesse evento você vai ter um mapa. Primeiro, faça isso. Depois, faça isso. Depois, faça isso. Para quê? Para você ter um roteiro para você seguir, para você poder fazer balé em casa de uma forma que faça você avançar e não faça você andar para trás. E se você já faz aulas presenciais, balé em casa não é para substituir as aulas presenciais. É uma aula de reforço. É para você aprender mais, é para você evoluir mais rápido. E você consegue fazer isso se você desenvolver as duas principais ferramentas, consciência corporal e autocorreção. Show de bola? Ficou claro esse processo, galera?
Contem para mim, me deixem saber se ficou claro. A Júlia colocou, ó. Antes eu não percebia nada. A Júlia faz aulas presenciais, né? Antes eu não percebia nada. Agora já consigo, devido aos estudos de consciência corporal. É exatamente isso. Quando a gente está lá na nossa aula presencial, é difícil, né? O professor nunca parou para explicar, ó, quando você faz o plié, precisa sentir o dedinho do pé no chão. E não é só a explicação, é você treinar isso. E para a gente treinar isso, precisa ser em casa. Então, participe do evento para você aprender a fazer isso. Porque só assim você vai conseguir evoluir mais rápido dentro do balé depois de adulta. Senão a gente vai ter sempre que andar junto com a turma. E a turma, cada um está no nível, cada um está no momento. Se você quer de verdade ver evolução na sua dança, seja você que está começando do zero, você que já faz aula presencial, tá na hora de você começar a fazer algo por você. Tá na hora de começar a estudar em casa, mas estudar da maneira certa. Ok? E lá no evento eu vou ensinar isso para vocês. Show de bola? Show, Tia Ju? Show de bola. Show, show, show. Nenhuma dúvida hoje, né? Às vezes esses puxõezinhos de orelha é importante para a gente cair na real, sabe? Às vezes a gente fica esperando muito que tudo venha da nossa aula presencial. Eu vou começar a fazer balé, eu vou aprender tudo, eu vou lá me matricular numa escola. Gente, infelizmente não é bem assim que funciona. É diferente das crianças que, né? Vamos juntar a turminha de 7, 8 anos e vamos trabalhar com essa turminha, o que está na habilidade motora delas. Agora a turminha passou a ser de 9 a 10 anos, vamos trabalhar o que está na habilidade motora, intelectual dessa criança. Adulto não tem isso. É uma salada mista. Aí cabe a você, em casa, estudar o que é pertinente para você, para que você melhore a sua aula. Sim? Então, quando a gente toma essa consciência e a gente passa a ser protagonista da nossa dança, entende que a gente é responsável por melhorar o nosso desempenho, aí as coisas mudam. Eu não fico batendo na casa das minhas alunas e falando, vamos fazer aula, vamos fazer treino de consciência corporal. Eu não fico. Elas já entenderam que elas precisam ser a protagonista da dança delas. E elas já sabem onde elas conseguem trabalhar cada uma dessas coisas. Ok? Show? E hoje à noite a gente tem outra aula, né, Tia Ju? Exatamente. Hoje às 18. Fala aqui. Sim, Tia Ju. Me acho feia dançando balé depois de adulta. Faça isso para dançar como uma bailarina adulta de verdade. Então, ó, quem tem essa questão de, cara, eu faço balé, mas eu me acho feia dançando, venha hoje às 18 horas, tá? Eu também me achava feia dançando, viu? Por muitos e muitos, muitos anos. Mas tem algumas coisas que a gente pode mudar nesse processo, que pode transformar de vez a sua dança, tá? Então, eu espero hoje vocês aqui às 18 horas, né, Tia Ju? Exatamente, hoje às 18. Então, hoje às 18 horas. Show de bola? Hashtag bailarina adulta de verdade. Beijos para vocês, uma ótima quinta-feira e até às 18. Sim, até às 18 horas. Beijo, 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 galera. Até mais.